Hoje estamos tendo a honra e o prazer de receber o pastor João Henrique. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história aqui na nossa cidade, de tudo que ele vem fazendo, de todas as obras realizadas aqui na cidade de Monte Alto. Vai falar do seu projeto Jovens Saudáveis, que é um projeto que está atingindo muitas crianças, muitos adolescentes carentes que precisam desse apoio emocional, também espiritual. É um trabalho excelente que o pastor João vem realizando aqui na nossa cidade. Antes de mais nada, pastor, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo enriquecedor para todos nós aqui da Rádio Cultura. Boa tarde a todos, graça e paz sobre a vida de cada um, sobre Monte Alto. É bom demais, né, estar aqui com você, Lucas. Você é um amigo, você é uma pessoa que também tem feito um trabalho relevante na nossa cidade e é um privilégio, né? É uma bênção muito grande poder estar aqui, compartilhar, né? E compartilhar o nosso coração, compartilhar aquilo, como você disse, que Deus vem fazendo em nós, né, primeiro, e através de nós também aqui na cidade, né? E é uma alegria muito grande. Queria deixar agora também para todas as famílias que Deus possa te abençoar onde você estiver nesse momento aí e que esse programa seja uma bênção para todos. Com certeza será. Para você que queira interagir ou mandar uma pergunta, sugestão através das nossas redes sociais, você entra lá no Facebook da Rádio Cultura, nossa live estará ao vivo, você vai nos ver e também nos ouvir, ou também pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. Pastor João, conta pra gente, você nasceu aqui em Monte Alto, onde foi a sua infância? Conta pra gente. Morador da Vila Municipal, né? Nasci aqui em Monte Alto, Monte Altense, tenho 39 anos, sou casado com a pastora Nayara Cristina, né? Minha amada esposa, pai da Raíssa, da minha princesa Raíssa, da minha princesa Rebeca, de 7 anos, a Raíssa tem 17, a Rebeca tem 7, né? E sou morador, né? 35 anos, morei aqui na Vila Municipal, crescemos ali assim, já vimos de tudo, né? Acontecer em todas as situações, né, que um bairro assim de Monte Alto, um bairro de uma cidade enfrenta, né, e problemas, né, e assim, hoje eu não me encontro mais aqui na Vila Municipal, moro no Jardim das Oliveiras, graças a Deus compramos a nossa casa própria lá, mas com os meus pais aqui todo esse tempo. Você estudou em qual escola aqui na sua infância? Eu estudei, primeiro e segundo ano, eu estudei no Zacarias, né? Por mais incrível que pareça, o Zacarias tinha de primeira até quarta série na minha época, né? Mas também estudei 2 anos, a terceira e a quarta, no Dr. Raul, e depois completei até o terceiro colegial no Dr. Luiz Zacarias de Lima. Como que foi para você essa infância? Aqui na nossa cidade, morando perto da escola, porque eu me lembro que eu estudava no Norival Minas e morava no Veracruz. Uhum. Para mim era uma alegria conseguir ir para a escola, andando, brincando, conversando com os meus amigos. Como que foi esse período seu? Era totalmente, assim, a nossa geração, né, Lucas, ela é uma geração totalmente diferente, né, do que a gente está observando e vendo hoje, né? Na nossa época não existia internet, existia, né? Mas não com tanta acessibilidade como a gente tem hoje, né? Com tanta frequência que as crianças e os adolescentes e os jovens têm hoje. Então a minha infância foi muito bem vivida, né? Até um período, né? Até um período onde a gente acabou, né, ingressando, a gente vai entrando aqui na entrevista aqui, até onde a gente acabou se contaminando com algumas coisas, né? Que ainda acontecem, ainda agravam a vida de muitos jovens e de muitas famílias. Mas a minha infância foi totalmente no esporte, né? Aqui na Vila Municipal, hoje é uma quadra ali de futsal, né, que pertence ao Oraildos Barroso Zoco. Mas na nossa época era o campinho de areia, né, da Vila Municipal. A arena era uma arena, né, uma pequena arena de futebol de areia, onde atraía, né, todas as pessoas de vários bairros da cidade, né, que havia muitos torneios, havia muitos campeonatos, e a gente cresceu nesse meio ali, jogando o futebol, né, praticando um bom esporte, também jogava um pouquinho, né, a gente conseguia desempenhar alguma coisinha, né. Conseguia dar uma enganada. Não, fazia uns gols, né, ganhava uns campeonatos, né, se o Adilson estiver ouvindo aí, né, o Adilson tá por aqui, ele boa tarde já. É uma pessoa muito participante, né, lembra de mim exatamente. E assim, mesmo a gente estando nesse ambiente onde o esporte era desenvolvido, também tinha problemas, né? Existiam muitos problemas no meio, né? Então a gente, morando ali com pouca instrução, a gente vai, infelizmente... existe uma palavra, né, Lucas, que o apóstolo Paulo diz, que ela é muito relevante para hoje, para todos, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu nunca tive uma família desestruturada, nenhuma família é perfeita,
Mas toda a família tem algum tipo de problema, alguma situação. Só que assim, sempre tive meu pai presente, minha mãe ali, né? Com a gente. Eu tenho uma irmã um pouco mais velha do que eu. E assim, eles sempre instruíram a gente corretamente. Mas se você não tem se você não é um influenciador do ambiente, o ambiente acaba te influenciando, né? E é isso que acabou acontecendo na trajetória da minha vida, né? Que a gente vai entrando mais e a gente vai descobrindo. Para você nesse período, muito praticante de esportes, você acha que o esporte ele faz uma grande diferença na vida dos adolescentes que estão principalmente em formação de caráter, conhecendo o mundo agora? Essa união do esporte, essa competitividade, essa disciplina faz a diferença na vida dos adolescentes? Com certeza, né? O esporte é uma estratégia, né? O esporte, ele ajuda, ele é uma estratégia, ele abre portas, né, para que a pessoa, para que o adolescente, para que o jovem possa ter um futuro. Só que o esporte ele não transforma, entendeu? Ele ajuda. Porque a transformação verdadeiramente vem só através de Cristo Jesus. O esporte, porque a gente vê tantas pessoas praticando esporte, né? Mas a sua vida, o seu caráter, a sua mentalidade não é transformada, entendeu? Hoje a gente vê jogadores de futebol ganhando milhões, né? Aí, só que dando um péssimo testemunho e uma péssima referência, entendeu? Então, o esporte, ele é bom, ele é uma estratégia muito boa, só que transformação não. Transformação é só através da palavra de Deus, através do evangelho. Aí, se esse adolescente tiver essa mente renovada, essa mente transformada, aí sim ele vai entender a oportunidade que ele está tendo ali no esporte, entendeu? Porque senão ele acaba desperdiçando, entendeu? A oportunidade, como a gente já viu muitos fazerem isso, entendeu, Lucas? Essa é a minha visão. Se esse jovem estiver na presença de Deus, né? Não estou falando de religião, mas se ele estiver na presença de Deus, obedecendo a palavra de Deus, ele com certeza ele for um ótimo atleta, uma pessoa ali que tem um direcionamento, tem uma direção e sabe o que ele quer, certamente ele vai crescer. Agora, muitos crescem, mas crescem para cair. Tá entendendo? Crescem para depois dar um péssimo testemunho e uma péssima referência. Entendeu? Como que foi para você esse período? Você falou sobre a questão que às vezes você acabou se perdendo, conhecendo caminhos que não deveriam ter conhecido. Como que foi para você esse período? Porque às vezes existem alguns adolescentes que estão na mesma posição que você esteve naquela época. Exatamente. Às vezes eles estão com uma oportunidade mais fácil, às vezes um caminho mais fácil. Qual dica, qual conselho você daria para alguém que já passou por essa situação? O conselho é aquilo que a palavra de Deus diz, né, Lucas? Que aquele que é sábio, né, o homem que é sábio, a pessoa que é sábia, ela se desvia do mal, né? Então, assim, o conselho que eu dou é se desvie de todo tipo de situação que pode te contaminar. Se alguém vier no ambiente esportivo, ali no ambiente de bairro, de qualquer tipo de lugar, te oferecer drogas, oferecer bebida alcoólica, oferecer qualquer tipo de situação que vai, sim, momentaneamente ela vai até te fazer bem, entendeu? Ela vai até ser pra tua carne, né, pros teus prazeres, ela vai ser boa, só que ela é momentânea, e tudo que é momentâneo tem uma consequência. Ele traz uma consequência. Foi o que aconteceu comigo. A gente praticava esporte, a gente tinha ali, mas eu comecei a me inclinar para um ambiente, né, para alguns relacionamentos que não foram, né, agradáveis para a minha vida, não foram bons para mim, entendeu? E com 16 para 17 anos eu comecei a conhecer a maconha, aí com 18 anos eu estava já usando cocaína, e assim as coisas foram agravando, porque Jesus ele deixa algo bem claro, que um abismo chama o outro abismo. Entrou num abismo, caiu no abismo, vai ter outro. Só que a palavra também diz que lá no fundo do abismo o Senhor vai lá e nos salva, ele nos recolhe dali, a mão dele tá lá para nos levantar. Entendeu? Então, assim, foi esse período difícil, né? Dos 16, 17 até os 27 anos, que eu estive escravo de todo tipo de situação, né? E você entrando no mundo das drogas, certamente o mundo do tráfico também vai entrar, certo? E na verdade, ninguém precisa disso. Porque, vamos lá, eu sou profissional da pintura, meu pai é pintor há mais de 50 anos, que ele trabalha nessa profissão, e eu tenho mais de 20 trabalhando com ele, né? Nessa profissão, eu tenho uma profissão. Então, assim, eu entrei, eu não precisava disso. A gente entra por causa da influência, a gente entra porque a gente quer também, entendeu? Não é somente as pessoas que te obrigam, porque ninguém coloca nada na sua boca.
Você vai porque você quer, por causa da curiosidade, e o ambiente acaba te envolvendo, você acaba, para agradar pessoas, você acaba fazendo. Para ser aceito pelo grupo. Para ter aceitação, para não ser rejeitado. Hoje um grande problema no coração dos jovens se chama rejeição. Entendeu? Quando ele é rejeitado de um lado, rejeitado de outro, ele faz o que tiver que fazer para ser aceito num grupo. E muitas vezes esse grupo não é bom. Tá entendendo? Esse grupo não é saudável para ele. Tá entendendo? E foi onde as armadilhas, as situações aconteceram na minha frente. Por mais que eu tinha instrução de casa, mas como a gente vem dizendo aqui, a única coisa que pode nos livrar da morte, nos livrar dessa de cair em armadilhas é a palavra de Deus. É ela que nos instrui, né? A palavra de Deus, ela é instrução, né? Ela é ensino para as nossas vidas, Lucas. O Sargento Ferraz veio aqui, falou bastante sobre o ProERD, sobre o trabalho que o ProERD vem fazendo em conscientização, combate do uso de drogas por crianças e adolescentes e tudo mais. E algo que ele fala sempre é a questão dos pais perceberem sinais que os filhos transmitem. Sim. Isso a gente ouve de alguém que tem uma ótica fora, no caso, ele não estava na sua posição. Uhum. Você era uma criança, um adolescente que começou a usar drogas. Como era o seu comportamento em relação aos seus pais? O que você fazia para os seus pais, às vezes, não perceberem? O seu comportamento, a sua... Sim, sim. Para que os pais que estejam nos ouvindo também consigam perceber uma ótica diferente. Com certeza. É assim, ó. Você consegue esconder até um período. Depois já não tem mais. Por quê? Porque a situação, ela se agrava. No começo você consegue disfarçar, você consegue esconder, você consegue mentir, né, para os pais, dizer que está num lugar, está no outro, dizer que está fazendo uma coisa, está fazendo outra, entendeu? Mas vai chegar um momento que aquilo vai ficar nítido na vida da pessoa que está nessa prática. Entendeu? Foi onde chegou um ponto na minha vida que eu até conseguia esconder. Por quê? Porque meus pais, pessoas muito simples, vieram do sítio, né? Pessoas muito simples, não tinham conhecimento de qual que é o efeito, como que a pessoa fica e reage quando está debaixo, né, de uma situação dessa, entendeu? Então, a gente conseguia manipular porque o usuário de drogas, ele é manipulador, né? Totalmente manipulador, a mentira, a forma de falar e tal. Mas vai chegar um momento, como Jesus fala, cara. Jesus fala o seguinte, que tudo que está oculto vai ser revelado. Certo? Então aquela vida que a pessoa está carregando e que ela está mentindo, está dentro dela, uma hora ela não vai aguentar. Você tá entendendo, Lucas? Uma hora vai saltar para fora, uma hora vai explodir, e vai explodir com situações com consequências terríveis, entendeu? Vai explodir com situações que vão causar destruição, vão causar uma perca, um acidente, uma situação que vai revelar aquilo que verdadeiramente ela é, entendeu? É aí onde vem as grandes decepções, entendeu? Vem as grandes decepções dentro das famílias. Quando um pai descobre e fala, não, eu nunca pensei que você faria isso. Eu nunca imaginei, meu filho, que você participaria de algo semelhante a isso, entendeu? Você se lembra qual que foi o estopim para sua família perceber, olha, o João às vezes tá usando alguma coisa? Você se lembra quando foi esse momento? Olha, teve vários momentos difíceis, né? Mas se eu me recordar de é quando... por quê? Porque a minha esposa e a minha esposa, né? Nós nos conhecemos adolescentes, né? E aí eu fui pai bem cedo, com 21 anos, ela com 18. E aí chegou um momento que a gente foi, né? Ela engravidou da minha filha mais velha, ficou grávida, né? E aí a gente foi arriscar morar junto sem estrutura nenhuma, né? Uma das grandes coisas que acontecem, as piores coisas que acontecem hoje, né? Adolescentes, pessoas tentar formar uma família sem estrutura, entendeu? Foi onde eu comecei, eu era usuário, e a gente foi morar junto. E onde ela não concordava com isso que eu fazia, entendeu? Não concordava, e ela expôs para a minha família, entendeu? Ela expôs e apresentou,
né? E aí não teve mais como esconder, porque era uma realidade, entendeu? Aí foi onde os meus pais descobriram e aí depois que descobre, a pessoa que está nessa situação, ela pensa que ela é detentora da verdade, ela tá certa no que ela tá fazendo e faça o mesmo e acabou, né? Ela não ouve, ela tá cega e surda, entendeu? Ela não consegue ouvir ninguém, nem ver a verdade, nem ver aquilo que ela mesma está realizando. E aí o que acontece? Aí perde a vergonha, né? Aí você começa a fazer isso na frente. Eu lembro que eu fazia isso, passei a praticar na frente dos meus pais, né? E eles viram muitas coisas, mas graças a Deus hoje, né, foi tudo já. Graças a Deus foi tudo transformado, né? Quando que veio essa virada de chave, esse desejo de mudança, essa transformação na sua vida? É quando você perde tudo. Quando chega no limite. Existe um limite. Foi onde eu fui morar com ela, né? A gente foi morar juntos e a nossa vida era uma guerra, era uma vida de destruição. Onde eu me separei, a gente se separou, divorciamos, né? E aí voltei para a casa dos meus pais. E ali eu comecei a fazer da casa dos meus pais um lugar de guardar drogas, de guardar situações, fazia o que queria. E eu estava desonrando a casa dos meus pais. Foi onde chegou o momento que o relacionamento entre eu e os meus pais não existia mais, porque eu era uma pessoa insuportável, entendeu? Porque a pessoa que está nessa condição, ela se torna insuportável. Vai agravando tanto que a situação ninguém suporta. A gente pensa que todos nos abandonam, mas na verdade somos nós que afastamos as pessoas de nós. Tá entendendo? E aí foi onde eu fui morar sozinho. Aluguei 3 cômodos, né, aqui na Vila Municipal. E ali, cara, a situação foi agravando cada dia mais. O uso de drogas, eu já estava divorciado, sem os meus pais, sem a minha filha. Então, tipo assim, já tava. Não tinha nada mais a perder, vamos colocar assim, né? Foi onde a angústia, a tristeza, o sofrimento começou a se abater sobre a minha vida. A solidão, né? A solidão. Só que, mesmo dando todo esse testemunho de tanta destruição, a palavra de Deus ela diz uma coisa: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tinha um propósito em toda essa dor, né? Deus tinha algo para realizar na minha vida mediante todo esse processo que eu estava vivendo, né? E foi onde eu recebi um convite, né, de uma pessoa, né? A Aline Rosa, né? Uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Se ela estiver ouvindo aqui, Deus te abençoe, Aline. Obrigado por tudo que você fez lá naquele início. E ela me convidou para ir para a igreja. Sabe quando você passa na frente da igreja e você sente a necessidade de entrar, mas você não consegue entrar? Você não tem coragem de entrar, né? Na verdade, a nossa guerra é uma guerra espiritual, né? A pessoa quer mudança, quer transformação, mas não consegue entrar. Foi onde ela me convidou e como ela me conhecia, eu também conhecia ela, eu acabei indo. Quando eu entrei naquele ambiente, a minha vida foi tomada, entendeu? Eu percebi que eu comecei a ver pessoas ali que eu conhecia do mundo, né, lá de fora, estavam ali adorando a Deus e glorificando a Deus. Na época era a Ibrec, né? A Ibrec, quando eu cheguei, ela estava ali do lado do Poço Folador, né? Nossa igreja era ali. Onde hoje é a Pizzaria Monte Alto. Pizzaria Monte Alto, né? A gente usava os dois lados, né? Tinha a igreja ali, o templo, e do outro lado tinha a parte ali das comunhões, né? Fazia os churrascos, fazia as coisas boas da igreja ali, né? E ali, cara, quando eu entrei ali, eu vi aqueles irmãos ali, várias pessoas ali transformadas, né? Aquilo me trouxe um impacto muito grande. Porque o que traz um impacto na vida de uma pessoa que precisa de transformação, Lucas? Quando ela vê uma outra transformada. Quando você vê alguém que estava na mesma condição que você estava, transformada, né, ali, totalmente diferente, totalmente mudada, aquilo gera expectativa em você, gera esperança, que há possibilidade para mim também. E ali, dali de 2014 em diante, deu o start da presença de Deus, do propósito de Deus sobre a minha vida, entendeu? E como que foi essa aproximação, essa conversão que você teve? Querendo ou não, você era uma pessoa completamente diferente, começou a se ver em situações que não era do seu habitual, não era o seu costume. Sim. Você estava no mundo, vamos dizer assim. Exatamente. De repente você está dentro da igreja, as pessoas falando do amor de Cristo, falando também das suas transformações. Como é que foi para você esse impacto? Cara, eu tenho uma gratidão tão grande, né? Você tá aqui, né? Porque a gente tem que falar. O acolhimento. O acolhimento, ele é tudo.
Quando você chega num ambiente, você é acolhido sem julgamento, sem olhar qual que é a sua condição exterior, mas sim olhar para a sua vida. Era isso que Jesus fazia com as pessoas. Ele não olhava a situação externa dela, nem a situação que ela estava vivendo, nem os pecados dela, mas sim ele olhava para o valor que aquela alma, que aquela pessoa tinha. Então eu fui muito, muito bem acolhido, né? Eu tenho um irmão, né? O Rodrigo Teixeira, que na época ele também era pintor imobiliário, né? Hoje ele tem uma empresa. E como eu já o conhecia, ele me recebeu muito bem, né? E me abraçou, né? Me trouxe para perto. E também pelo meu pastor, né? O pastor Fidelis. E também pelo pastor Sidney Matsueda, que também me acolheu, assim, foi meu primeiro líder ali, né? Foi meu primeiro pastor que me acolheu e começou a cuidar de mim, né? E aí a gente foi para um encontro com Deus, né? Não sei se você já ouviu falar do encontro com Deus, que é um retiro de 3 dias, né? Onde acontecem coisas sobrenaturais que eu não posso falar aqui ao vivo, né? Porque se você quiser, vem ver, né? Que nem Jesus falou, vem e vê, né? Se você quiser beber, se você estiver ouvindo aí, você estiver precisando de transformação, vem ver, né? Vem ver que isso é real, que isso é sobrenatural. Não é uma coisa feita por homens, mas é feita pelo próprio Deus na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano que necessita, né? Que necessita de mudança, de libertação, de transformação. E foi onde eu fui ali e experimentei de Jesus. Porque assim, muita gente quer conhecer, eu quero estudar sobre Deus, eu quero falar, sabe? Mas não é assim. Deus você não estuda, você experimenta. Você tem que provar. O salmista Davi, ele diz, né? Provem e vejam que o Senhor é bom. Quando eu provei dessa graça, provei desse amor, provei desse sobrenatural, dessa presença, eu não quero mais voltar para trás, irmão. Entendeu? Eu tava lendo antes de vir para cá, uma palavra, fala sobre a samaritana, né? João capítulo 4. Fala que ela ia todos os dias ao poço buscar água. E todo dia, naquele cansaço, naquele sol quente, ela ia lá buscar água. Certo dia, Jesus estava esperando por ela naquele lugar. E Jesus ofereceu para ela assim, primeiro ele pediu, me dá água. Quer dizer o quê? Nós não temos nada para dar. Ela não tinha nada para oferecer. Só que Jesus falou para ela, se você souber quem está falando com você, você pediria e eu te daria a água viva. Aí ela falou que, Senhor, me dá dessa água, para que eu não volte mais nesse poço. Então quem bebe dessa água viva, dessa vida que Jesus transmite para nós, que ele oferece para nós, não tem mais vontade de beber do velho. Não tem mais vontade do poço velho. Então, é por isso a gente também vê muitas pessoas oscilantes hoje, também, sabe? Na igreja e tal, né? Na sua vida espiritual. Por quê? Porque ela ainda não bebeu dessa água realmente. Porque se ela bebeu... Você pode falar para mim que você também é um homem de Deus, né? Quem teve um encontro verdadeiro com Cristo e não foi totalmente transformado. Entendeu? Então, tem áreas que a gente sim precisa ser tratado, é um processo. Todos nós temos um processo a enfrentar, né, a jornada. Só que o impacto da transformação e quem bebe dessa água não quer mais saber do passado, não quer mais voltar para trás. Entendeu? Então foi isso que aconteceu comigo. Houve esse impacto de Deus dentro de mim que foi transferido através de pessoas, irmão. Entendeu? Deus ele se manifesta do jeito que ele quiser. Como a presença dele está aqui hoje nesse estúdio. Mas ele vai usar sempre alguém para liberar esse favor e essa graça sobre a vida de uma pessoa que estava na condição que eu estava, entendeu? Com certeza. Eu gosto sempre de citar uma frase que o Janderson Cafola foi o meu primeiro entrevistado aqui. E uma frase que ele sempre usa, fala, eu só sou quem eu sou graças às pessoas. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas estão passando por situações que falam, não, eu vou sair daqui sozinho, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Mas graças a um convite que uma pessoa te fez, exatamente, graças ao acolhimento das pessoas que foram acolhedoras com você, você conseguiu essa transformação. Mas como que você diria para algumas pessoas que simplesmente não conseguem esse contato e falam assim, não, eu vou resolver tudo sozinho, eu vou fazer sozinho, eu vou sair daqui sozinho, mas só que elas não percebem que elas precisam de pessoas? Infelizmente, ela pode até sair de alguma situação sozinha, mas ela vai sempre estar sujeita a outra. Porque sozinho nós não somos chamados para andar sozinhos, Lucas. Nós não somos chamados, nós não somos criados para andar só. Desde o início da criação, Deus falou assim, não é bom que o homem viva só, né? Não é bom que o homem esteja só.
Muitas pessoas relacionam isso somente a casamento, a um relacionamento, tal, marido e mulher. Sim, tá bom, é para isso também, mas nós não podemos andar sozinhos. Porque Paulo fala o seguinte, que a gente tem que se sujeitai-vos uns aos outros em amor. Suportem as cargas pesadas uns dos outros. Quer dizer o quê? No dia que você tá mal, eu tô aqui para te ajudar a você caminhar. Entendeu? Ajudar você a não parar. Então, quando estamos sozinhos, não conseguimos caminhar da forma correta. Não conseguimos. E a palavra de Deus ela é bem clara, né? Que é maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Mas abençoado é o homem que confia no Senhor e faz da sua esperança o Senhor. Então, quando você se une a homens de Deus, pessoas de Deus, essas pessoas elas estão ali preparadas, aptas para te ajudar a caminhar. Tá entendendo? E é onde você vai começar a sair do lugar que você está realmente. E vai deixar toda a bagagem, todas as situações que tem, todo aquele jugo que impede você de caminhar, né? Para quem não sabe o que é jugo é aquela madeira gigante que é colocada sobre o pescoço de um boi para ele poder puxar uma carga. Entendeu? Tem muita gente puxando uma carga que ela não precisa mais puxar. Porque Jesus falou o seguinte, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você entrega para ele e vem caminhar com pessoas de Deus que vão te ajudar a chegar no seu objetivo, no seu destino, certamente você realmente vai ser transformado. Agora, sozinho, meu amigo, se você tá tentando, lutando aí para fazer sozinho, isso na verdade é egoísmo, entendeu? Isso na verdade é pensar só em si, né? E orgulho também, de achar que pode fazer tudo sozinho. E isso nos distancia do Senhor, porque esse caráter orgulhoso e egoísta, ele é contrário ao caráter de Cristo. Olha só, deixa eu ler um comentário aqui do Edilson, ele fala, ó, ou por amor ou pela dor, para o reencontro com Jesus, ainda hoje é a máxima, ele pergunta, com amor ou com dor, né? Olha, Edilson, ó, eu vou falar pra você, tem pessoas que decidem, né, se entregar para o Senhor por amor, né? Tem pessoas que decidem se render ao Senhor sem ter passado por muitas situações assim como eu passei. Mas, que a palavra de Deus diz sobre isso? Que os meus dias, né, Salmo 139, os meus dias foram escritos por Deus antes mesmo deles existissem. Então, para cada pessoa vai ser de um jeito. Ninguém vai ser igual. Mas por quê? Porque já está determinado dessa forma. Que eu seria alcançado pela glória de Deus, passando por tudo aquilo que eu passei e experimentei, para que eu nunca mais retrocedesse, né? Para que eu nunca mais olhasse para trás. Agora, tem pessoas sim que são convencidas pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, e se entregam sem dificuldade nenhuma por amor ao Senhor. Bacana demais. Quero agradecer a todos que estão participando. O João Gobi está sempre por aqui. O João Gobi dando uma boa tarde para nós. O Edilson, o pastor Wellington Ruiz falou aqui, ó. O pastor João é top demais. Está aqui também participando com a gente. Um abraço, amigo. Pastor Wellington. Foi meu segundo convidado. O pastor Wellington é uma referência, né? O pastor Wellington, um homem de Deus, né? Um cara do ensino aí que tem abençoado muitas vidas. Tem o livro dele em casa, né? E é uma bênção. Meu amigo, né? Nós nos conhecemos no passado também, né, pastorzão? Você andava de skate, né? Fazia umas coisas diferentes, né? E Deus também tinha um propósito grandioso para esse homem, né? É meu amigo. Ele tá digitando aqui. Vamos ver o que Deixa ele digitar. Aqui. Manda para nós aqui, pastor, que eu vou ler aqui ao vivo. Olha, ele falou verdade. Acho que é questão do skate aí. É um skatista nato. Skatista. Tá mandando aqui pra gente. Um abraço, pastor Wellington. Muito obrigado. Um grande amigo meu. Um cara que eu admiro demais. Agora são 13 horas e 28 minutos. Nós vamos pro nosso primeiro intervalinho. Estamos aqui recebendo o pastor João, contando um pouquinho do seu testemunho, falando da transformação que Cristo fez em sua vida. Depois a gente vai falar um pouco sobre adolescentes e também os projetos que ele tem aqui na nossa cidade. Maravilha. Voltamos já já. Estamos de volta no segundo bloco do Fala Monte Alto, tendo a honra e o prazer de receber o pastor João Henrique, um homem transformado por Cristo, está aqui contando um pouquinho da sua trajetória, da sua transformação, do seu impacto, de tudo aquilo que Jesus fez e vem fazendo na vida dele. A Celina Pupim escreve aqui, boa tarde, estou adorando suas palavras. Tá? Glória a Deus. As suas palavras aqui. Sabe por quê? É Celina, né? Isso, Celina Pupim. São palavras vivas.
né? São palavras vivas, são palavras que carregam... sabe qual que era a diferença quando Jesus falava? A palavra dele tinha autoridade. Ele era diferente dos fariseus, da religião que falava para as pessoas fazer uma coisa e nem eles mesmos faziam, nem eles mesmos praticavam. Então, quando o povo ouvia Jesus falar, causava um efeito dentro delas. Por quê? Porque tinha uma autoridade, tinha uma unção, tinha um poder que saía daquela palavra, entendeu? Que entrava no coração das pessoas, na mente delas, e elas ficavam desesperadas por aquilo, entendeu? Então Jesus, ele causa esse desespero em nós, por ele, entendeu? Nós temos que ser desesperados pelo Senhor. Eu sou um desesperado pelo Senhor, Lucas. Com certeza. Tá aí, Celina, muito obrigado pela sua participação, agradecemos demais aí o seu comentário. Pastor João, a gente vê que essa juventude, você tocou sobre a juventude no início, é uma juventude que a gente tem a percepção que eles estão sem direção. Uma comparação gigantesca através das redes sociais, por exemplo. Eu tenho 15 anos, mas tem um garoto de 15 anos também que tem um carro importado, mas aquilo não é a realidade. As garotas se comparando com blogueiras, com pessoas famosas. Então você vê que essa juventude, elas não têm uma direção, elas estão perdidas. Uhum. Como que você enfrenta isso lidando com jovens, lidando com crianças e adolescentes que todo dia tem uma demanda diferente, falando, olha, eu estou infeliz, a minha vida não é como eu gostaria que seja. Uhum. Mas eles só têm 15 anos ainda, né? Eles não têm essa percepção. É assim, ó. Cara, você percebeu que eu sou muito bíblico, né? A minha mente, ela, né? É isso, não tem como mudar, é isso aí mesmo. O que acontece? Jesus olhou para Jerusalém e falou, ele sentiu misericórdia, né? E olhou para ela e falou assim, Jerusalém, esse povo é como ovelha sem pastor, né? Por quê? Porque o pastor é o que direciona as ovelhas. Então, a geração atual hoje, Lucas, ela é exatamente como a antiga. Não mudou nada, só mudou o tempo, só mudou os anos, a época, mas a situação continua a mesma. O que acontece? Quando falta direção, entra muito fácil a sedução. Entendeu? Esses jovens, essas crianças, essa geração ela é facilmente seduzida e enganada por tudo aquilo que ela vê, né? Então, assim, a sedução do mundo, a sedução aí que você falou das redes sociais, das coisas aí que expõem, querem que elas exponham o seu corpo, a sua vida, levem elas a um estilo de vida hostil, contrário, nada mais, nada menos que é como se fosse uma bolha, né? Uma bolha de sabão. Ela parece bonita, legal na hora que sai, né? Daquele brinquedinho, mas depois ela acaba em nada, entendeu? Ela não vai dar em nada. Então, esses jovens que estão vivendo hoje esse estilo de vida, não vai dar em nada isso. Eu quero te dizer, jovem, que você gosta desse estilo, você não vai dar em nada, porque na minha vida não deu em nada. Tá entendendo? E você sempre vai ser conduzido a Cristo. Você vai ter que, uma hora ou outra, você vai ter que buscar algo que vai suprir esse vazio, esse buraco que você tem dentro. Porque eles buscam para preenchimento, Lucas. Tá entendendo? É para preencher a alma, para preencher com alguma coisa que faça bem para eles. Só que tudo isso é como a gente está dizendo, essas coisas são momentâneas, mas as coisas de Deus são eternas, são verdadeiras. E quando eu saí daquela situação momentânea, aquelas situações momentâneas que eu vivia e praticava, e o eterno, aquilo que era verdadeiro, começou a se tornar uma verdade dentro de mim, eu não quis mais aquilo. Tá entendendo? Então, aquilo que eu oriento é que você saia disso o mais rápido possível, entendeu? Busca aquilo que é verdadeiro, busca aquilo que é, sabe, digno de louvor, que é uma coisa assim que vai realmente te direcionar para um futuro, entendeu? Porque se vocês ficarem presos nessas baladas, quantas tragédias às vezes a gente vê acontecendo, irmão? Quantas situações acontecem, né? Jovens perdendo as suas vidas por conta de coisas momentâneas. Entendeu? E tudo isso são armadilhas e situações que não vão dar em nada. Só que enquanto há tempo, né? Por isso que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, acho que Eclesiastes 6, fala: jovem, lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, até antes que venham os dias maus. Entendeu? Porque vai chegar os dias maus e a gente vai falar: nós não temos mais prazer, eu não tenho mais prazer nisso que eu estou vivendo, isso já não preenche mais a minha vida. Entendeu? E vai acabar sempre desaguando no Senhor, sempre vai acabar no Senhor. Falando em jovens, você tem um projeto social aqui na nossa cidade. Sim. Que se chama Jovens Saudáveis.
Da onde que surgiu essa ideia? Da onde que veio esse desejo de criar esse projeto social aqui na nossa cidade? Ô Lucas, esse projeto é assim, ó. Mesmo quando no passado, como a gente comentou aqui no começo do programa, eu sempre gostei muito do futebol, do esporte e tal. E eu lembro que a gente tinha... nós tínhamos um time aqui na Vila Municipal, não conhecia Cristo ainda, mas nós organizávamos o esporte com as crianças, né? E um dia, conversando com o meu pastor, lá em Manaus, nós estávamos lá em Manaus, né? A gente foi numa viagem para lá na Amazônia. E aí, conversando sobre esse trabalho, porque o evangelístico, por mais assim que... eu sou um pastor, mas o chamado evangelístico grita muito dentro de mim, né? Eu sou um evangelista. Então, assim, eu comentei com ele que eu tinha vontade, eu via como estratégia isso, organizar um esporte com as crianças para ganhá-los, né? E isso foi há 7, 8 anos atrás, né? Aí depois o Jovens Saudáveis nasceu em 2022, né? Nós já temos 4 anos que o projeto nasceu, né? E a gente hoje nasceu lá no campo da Califórnia, né? Muitos meninos, muitos irmãos participaram desse trabalho, edificaram esse trabalho comigo, o Vinícius Rossi, o Elias, né? O Chico, que era o treinador, né? Vários irmãos ali cooperaram ali no começo e a gente foi dando uma volta na cidade, né? A gente passou pelo campão municipal, Deus foi nos colocando num lugar assim visível. Muitos jovens, chegava a ter domingos ali que tinham 40, 50 jovens num domingo, né? Era muito bom, né? O que Deus estava fazendo naquela época. Não que hoje nós estamos fazendo não seja. A gente está mais maduro hoje para trabalhar, né? Mas a gente tem que citar aquilo que pessoas que estavam comigo lá no início, né? Que estão trabalhando hoje, cada um tem o seu projeto também, expandiu, né? O Elias hoje está lá naquela... Como é que é? Aquela quadrinha, não é quadra, é aquele... Lá no Jaqueline? No Canaã, né? Isso, era no Canaã. É o sintético, o campinho sintético. Falam areninha, né? Areninha do Canaã, o Elias está lá, o Vinícius Rossi também tem o projeto dele, o Visionários. Então, assim, eles expandiram, estão vivendo o chamado deles, né? E hoje... Depois de um ano aí que a gente deu um recesso nos Jovens Saudáveis, como eu disse para você outro dia, o Senhor me encorajou muito, né, a gente recomeçar o trabalho. E hoje a gente está lá no Jardim Mediterrâneo, que é um bairro novo aqui da cidade, né, tem uma quadra nova, tem uma pracinha nova, e Deus nos direcionou a estar ali fazendo um trabalho, porque ali tem muita criança, tem muita gente boa ali. O Caio vai colocar pra gente algumas imagens do projeto atual, que é lá no Jardim Mediterrâneo. Para quem não sabe onde é o Mediterrâneo, fica depois do Jardim Eldorado, um bairro novo, recentemente construído. Tá aí a foto das imagens das crianças aí. Isso mesmo. A gente recomeçou o trabalho, estamos com expectativa muito grande, né? E assim, a gente não trabalha para encher a igreja, né? A gente trabalha para encher o coração deles do amor de Deus, da presença e fazer um trabalho de semeadura. Sabendo que quem dá o crescimento é o próprio Deus, né? Muitos ali, né? Lá da época da Califórnia, todo aquele período, vão frutificar no futuro, né? O Senhor vai dar crescimento para eles no futuro. Mas o nosso trabalho é plantar, né? Plantar o amor de Deus, criar um relacionamento e trazer instrução contra as drogas, contra tudo aquilo que a gente citou aqui, contra o crime, contra tudo aquilo que vai trazer, vai prejudicar a vida dessas crianças, entendeu? É um projeto bacana, muitas Os crianças aí estão chegando ali, né? São de qual idade? Ali a gente recebe crianças a partir dos 7, 8 anos e vai até os 15 anos. Tem garotos de 15, 14 anos ali, ó. Tá vendo ali os meninos bons ali, o Felipe, a Emanuela, né? Bacana. O David. Esses meninos aí estão chegando agora com a gente ali. Como eu te disse, é um recomeço, né? A gente tá recomeçando o trabalho. Já fez um mês desse recomeço, esse é o Felipe. E ele já tá na igreja com a gente, o pai dele também trabalha no projeto com a gente. Tem lá com a gente lá uma pessoa muito especial, né? O professor Sávio, esse aí, ele é professor de educação física. Ele é pós-graduado. Você conhece o Sávio, né? Isso. Ele é pós-graduado em performance esportiva. Então ele tá fazendo um excelente trabalho ali. E tá sendo uma bênção. Tá sendo muito bom, muito bom. A presença de Deus tem transbordado ali com a gente ali. E a gente já vê o começo da mudança do comportamento das crianças, né? Porque a gente instrui eles a não falar palavrão ali no ambiente e vai, sabe, desconstruindo algumas coisas, batendo ali para desconstruir aquilo que lá fora constrói no coração dessas crianças, entendeu?
um palavrão, sabe, um mau comportamento. E isso vai entrando de forma simples, mas poderosa no coração deles. Eu estive no projeto de Jovens Saudáveis, fiz uma visita quando era aqui no Oraildes, ainda na quadra da Municipal. E eu via exatamente, vocês davam uma palavra, as crianças todas elas educadas, respeitando uns aos outros, esperando a hora certa de jogar, a hora que podia, a hora que não podia, sem briga, sem tumulto. Então, sempre isso foi aí assim, sempre foi. É algo que já vai gerando uma disciplina neles também, um respeito, né? Exatamente. É uma reeducação, né? A palavra de Deus, ela vem para nos disciplinar, né? Para trazer a gente fora, tirar a gente de uma vida indisciplinada e nos disciplinar naquilo que é correto, entendeu? Tirar a gente de viver uma vida de qualquer jeito, né? Uma vida de qualquer forma, para viver uma vida correta. Bacana demais. Olha, nós temos mais comentários aqui. A Cida Canaziro tá dando uma boa tarde para nós. Cida, muito obrigado pela participação. O Hinaldo Viana fala: parabéns, pastor João, que Deus abençoe grandemente a sua vida e de sua família. Amém, Hinaldo. Nós estamos juntos, Hinaldo. Nós caminhamos juntos. Ele é uma benção. Deve conhecer ele, né, Hinaldo? Conheço. Amigo do meu pai também. Isso. Um abraço, Hinaldo. O Edilson, ele fala assim, atletas de futebol profissional pregando a palavra do Senhor em seus times. Será que estão vivendo o tempo do arrependimento? Creio nisso. Nós temos visto muito isso acontecer muito, né, nos times de futebol, aí, nos grandes times, nos grandes clubes, né? Em todos os lugares, Deus tem levantado pessoas para pregar o evangelho ali dentro. Por quê? Porque Deus quer salvar essas pessoas, né? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, né? A vontade dele é que todos sejam alcançados por essa salvação, que somente o evangelho de Jesus Cristo, somente o evangelho da cruz, né, pode causar essa transformação. E se a gente conseguir ganhar o máximo possível, porque o apóstolo Paulo fala isso, né? Eu sendo um homem livre de todos, me tornei servo de todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Então a gente está livre, Cristo nos libertou, mas agora nós nos colocamos como servos. Para quê? Para servir pessoas. Porque foi para isso que o nosso Cristo veio, para servir essas pessoas e alcançá-las. O Hinaldo, o Fabiano também está participando aqui, uma boa tarde para nós, falando para Deus abençoar nós e nossas famílias. Muito obrigado, Fabiano, pela participação. O Hinaldo Viana fala o seguinte, fico feliz em fazer parte da sua história e creio que Deus tem muito mais para fazer através de você. E o Fabiano fala, é o bairro onde minha filha mora, lá no Jardim Mediterrâneo. Você sabe, o Hinaldo tem um negócio muito especial, né? Que quando eu estava ali na droga, no bairro ali e tal, na pracinha ali tinha um campinho de areia, como a gente falou ali, nas drogas, o Hinaldo, hoje eu sou pastor dele, mas ele foi uma das pessoas que Deus colocou na minha vida naqueles dias para me evangelizar, para semear. Então a gente vê como que é importante o trabalho de semear o amor de Deus, de falar do amor de Deus, de falar que Jesus tem um propósito na pessoa, entendeu? Da forma mais simples possível, entendeu? Sem enfeitar muito a situação. Porque quando a gente começa a querer enfeitar muito, ninguém vai entender nada. Por isso que Jesus chegava nos ambientes, ele era o mais simples possível com as pessoas. Ele perguntava o que elas queriam. Você quer ser curado? Aí ela falou, eu quero, mas não tem ninguém ali que me coloca no tanque. Lá ele falou pro paralítico lá no tanque de Betesda. E aí o que acontece? Jesus falou assim, levanta, toma teu leite e anda. Então o Hinaldo, ele foi uma das pessoas, ele e a irmã dele foram pessoas que me evangelizaram naquele período. E a semente, né, ela nasceu no tempo oportuno, no tempo certo. Bacana demais. Olha, o Valdemar também mandou uma uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigado pela sua participação. Ele fala, boa tarde, o testemunho do pastor João é tremendo. Um homem temente a Deus, conheci ele na igreja e acompanhei a transformação dele. É verdade. Onde Deus mudou a vida dele e ele aceitou. Deus abençoe grandemente vocês. Demar, um beijo no teu coração, tamo junto. Né? Agora fiquei meio constrangido porque o Hinaldo e o Demar, né? Eles são os homens mais bonitos da igreja, né? Eles se colocam como pessoas mais bonitas da congregação. Agora ficamos, né? Mas eu amo muito eles. O Demar realmente me acompanha desde o início, né? Ele viu como eu estava dizendo, né? Sobre a minha família, do divórcio. Quando Cristo entrou na minha história e me transformou, depois de quase 2 anos e meio ali pregando o evangelho, ganhando vidas para o Senhor, a minha família foi restaurada, né? Minha família, meu casamento foi totalmente restaurado. Minha esposa e nós éramos divorciados, né? Estávamos totalmente divorciados, distantes. Tínhamos a nossa filha. E quando eu creio, né? É isso mesmo.
quando ela viu o que Deus fez em mim, ela também quis, né? E nós sempre nos amamos, né? Mas a gente estava num período de estava muito complicado. E aí, depois de quase 2 anos e meio, veio a restauração da nossa família. Então, a minha família, Lucas, ela é algo que também foi transformado, entendeu? Porque quando ele entra na sua vida, ele não entra só em você, mas ele traz um impacto dentro da sua casa. E as 2 primeiras pessoas que eu ganhei para Jesus foi meu pai e minha mãe, entendeu? O negócio é muito louco, irmão. Porque a glória de Deus, ela entra. Entendeu? Ela entra mesmo, o poder de Deus ele entra. Meu pai abandonou todas as bebidas dele, minha mãe também abandonou tudo a forma que ela pensava, né? Aquilo que ela seguia, e se converteram ao evangelho. Entendeu? Então, o testemunho, acho que 1 hora é pouco pra gente falar, né? 1 hora é pouco. Porque é muita coisa, né? Deus ele faz muitas maravilhas no nosso meio, né? E através do seu testemunho, outras pessoas que estão ouvindo, estão assistindo, também vão se encorajar, vão ver que existe solução, que existe saída para o momento que elas enfrentam. Exatamente. E se você precisar de mim, precisar de nós estamos aqui disponíveis para te servir. É só entrar em contato, de repente, com o próprio programa, com a gente mesmo, pode nos procurar. A igreja ela está localizada, não quero falar assim, né? Mas eu congrego, nós somos pastores ali com o pastor Fidelis na Ibreve Monte Alto, que está ali na Avenida Nadir de Andrade, 425, ali na frente da rotatória, perto do Serve Bem. Bem na frente da rotatória, você conhece bem ali, né? E a gente está ali para te receber, tá? E para transmitir Deus para sua vida. Para transferir esse Deus que me resgatou, que me transformou, para você também que sente agora nesse momento que precisa disso. Não fique preso, não deixa nada te prender, venha com a gente. É isso aí, agora são 13 horas e 48 minutos, nós vamos para um último intervalo e voltamos já para o encerramento do Fala Monte Alto com o pastor João Henrique. Maravilha. Estamos de volta no último bloco do Fala Monte Alto, com essa conversa prazerosa aqui com o pastor João Henrique, falando da transformação que Cristo fez em sua vida, de todo o seu testemunho, de tudo aquilo que ele já enfrentou e vem enfrentando e buscando sempre a vitória na presença do Senhor. Glória a Deus. O Edilson Santos fala o seguinte: meu querido pastor, o senhor pensa sobre ser político? Sinto falta de um servo de Deus nas cadeiras da nossa Câmara Municipal. Rapaz, eu não sei, né? Eu confio naquilo que Deus tem preparado para mim pro futuro, né? Mas isso nunca passou pelo meu coração, pela minha mente, de ser participante da política de Monte Alto. Eu entendo que eu tenho um chamado, né? Esse chamado é para resgatar pessoas, para ser um pastor, para pregar o evangelho. Edilson, isso nunca passou pelo meu coração, mas a gente não sabe como é que vai ser o nosso futuro. A gente confia, né? Confia que Deus está no controle da nossa vida e aquilo que Ele me direcionar a viver, né? E sendo dentro do propósito dEle, eu estou aqui pronto para viver, entendeu? Então eu não descarto, né? A gente não pode falar assim, não, eu não, né? Eu não penso nisso não descarto. Entendeu? Porque se ele tá perguntando, ele tá falando, ele também é uma pessoa, um homem de Deus também, eu amo muito ele é uma pessoa que ajuda o projeto Jovens Saudáveis. Se ele tá falando, tem né? Eu não posso desmerecer, né? Porque se ele sente a necessidade de uma pessoa ali, quem sabe, irmão, seja feita a vontade de Deus. É isso aí. Pastor João, eu sempre deixo os microfones abertos, você pode mandar recado, mandar uma palavra, tá com a Bíblia aí, se quiser deixar um versículo para as pessoas que estão nos ouvindo e também nos assistindo. O senhor tem 5 minutos aí, à vontade, fica ao seu critério. Que maravilha, era tudo que eu queria, né? Irmãos, a palavra de Deus, ela causa em nós tudo aquilo que a gente falou um pouquinho aqui, né? Teve o privilégio de compartilhar aqui nesse programa abençoado. E tem algo que Jesus ele fala em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25, ele fala assim, ó. A palavra diz assim, ó: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sofisticados e educados e as revelaste às pessoas comuns ou aos pequeninos. Sim, Pai, eu te agradeço por teres desejado agir assim. Meu Pai entregou todas as coisas a mim. De fato, ninguém conhece plenamente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho
desejar revelá-lo. Venham a mim todos os que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois meu jugo é suave e a minha carga é leve. Então Jesus, ele fala aqui, tem outras partes no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, que Jesus fala a mesma palavra, e ele fala, a palavra diz que Jesus se exultou no Espírito, ele se alegrou no Espírito, né, ele transbordou no Espírito em saber que a vontade de Deus era se revelar aos pequenos, às pessoas comuns, né? Aquelas pessoas que ninguém dá nada para elas, aquelas pessoas que ninguém acredita nelas. A vontade de Deus é essa, é se revelar para você que muitas das vezes está aí nesse momento e não acredita mais que há uma possibilidade de você sair da situação que você está, né? De ter uma transformação e ter uma mudança radical na sua vida. Então Jesus se alegrou no Espírito e ele disse, eu te dou graças, Pai, porque você escondeu daqueles que pensam que são, né, daquelas pessoas que se acham, né, que acham que sabe de tudo, porque essas pessoas, a palavra diz que Deus, ele resiste essas pessoas que se ensoberbecem, que acham que são autossuficientes, já sabem de tudo, mas aqueles que se humilham, aqueles que são pequenos, aqueles que ninguém investe, o próprio Deus quer investir nelas. E eu era uma pessoa como essa, meu amigo que está me ouvindo aí, que ninguém dava nada para ela, ninguém dava nada para mim. Mas eu decidi entregar tudo, o meu jugo e o fardo. Tá entendendo? Eu decidi entregar toda a carga pesada do pecado, das situações que eu vivia, e decidi lançar fora esse fardo, né? Que eu carregava em cima das minhas costas, que eu não precisava mais carregar. Porque a palavra diz que Jesus, ele já levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas culpas, caíram sobre ele na cruz. Então, se você está aí carregando mágoa, sentimentos, situações passadas que ainda te atacam, que ainda afligem você, eu quero dizer para você, meu amigo, que você não precisa carregar mais esse peso na sua vida. Basta você entregá-lo ao Senhor e pegar aquilo que é dele para você. Porque ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquilo que é dele é leve e suave. Quer dizer o quê? Que nós ainda vamos ter que carregar algo, nós vamos ter que fazer algumas coisas. Não vai ser simples, não vai ser fácil a jornada com Cristo, mas tudo que é dele é leve e é suave. Então o Senhor está te convidando nessa tarde a você se entregar para ele totalmente, a entender que ele te libertou, ele quer te libertar, que na cruz ele pagou o preço já pela sua vida, né? A palavra diz em João 3,16, uma palavra muito conhecida, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você que está aí angustiado, você que está aí escravo de alguma substância, de alguma situação, do alcoolismo, da droga, da prostituição, você que não consegue perdoar, venha, pode me procurar, pode procurar a gente, que eu tenho Cristo para você. Não é eu que vou transformar a sua vida, não é o homem que transforma, mas é o Cristo que nós transmitimos, o Jesus que a gente transfere para as pessoas, que muda e liberta e transforma a vida delas. Paulo fala uma coisa muito interessante, Lucas, em Colossenses 1, ele fala assim que Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Quer dizer o quê? Que Cristo em mim é a esperança da glória de Deus para quem ainda não experimentou dessa glória. E também é bem claro a palavra de Deus, irmãos, que quem está lá fora está ardendo de expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Então a pessoa está lá, ela está vivendo naquela situação, naquela angústia, naquela depressão, naquela tristeza, naquela situação que ela parece irreversível. Parece para ela que é irreversível. Só que eu quero te convidar a experimentar daquilo que eu experimentei. Que Deus te abençoe. Amém? Um abraço a todos os meus amigos, meus familiares, um beijo para minha esposa, para meus pais, para meus pastores, né, para todos os irmãos que tiveram o privilégio de estar nesse programa nessa tarde. Todos os programas são abençoados, só que eu estou falando do agora, do hoje, né, que nós estamos falando hoje. Que Deus te abençoe ricamente e entenda, Deus tem algo superior para a sua vida.
Quero agradecer a todos que participaram, comentaram, mandaram uma sugestão, mandaram alguma mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, todos que estão nos ouvindo através do rádio. Agradecer imensamente a sua presença. Eu te agradeço, hoje. Lucas. Foi uma tarde enriquecedora para todos nós que estamos acompanhando e também te ouvindo aqui. Muito obrigado, Pastor João. Obrigado, as pessoas querido. que queiram entrar em contato com ele também, o Pastor João Henrique lá no Instagram. Instagram, @Pastor João Henrique de Cristo, né? É só mandar uma mensagem lá ou uma solicitação. A gente tá junto. Estamos aqui para servir a nossa cidade. É isso aí, quero mandar um abraço pro Caí, que tá lá na técnica, ao Abraço, Gemia, Caí, que tá Deus lá abençoe. também, um forte abraço a vocês, ao Matias, que é responsável pelo canal oficial do Fala Monte Alto, e a todos um forte abraço e até mais.